castigo do teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro que te louvará. Quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite imundo a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e estão envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticais iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se um momento. Bem, até aqui. Louvado seja Deus. Davi, todas as passagens que a gente vê de Davi, a gente vê uma história linda, né, de um homem a qual errava, pecava, né, mas estava sempre se humilhando diante de Deus. E era um homem, às vezes a gente vê, Davi era um rei, tinha regalias, tinha seus tesouros, tinha seu exército, né, comandava ali, né, muitos exércitos, e dono ali de um grande território, foi o melhor, né, rei de Israel, mas muitos não viram o sofrimento que ele passou, né? Agora você imagina ele tendo tudo, tendo trono, tudo ali à sua frente, concubinas, tudo que ele queria, né? Ali ele poderia pegar aquilo que seja, né, a vontade de Deus. Então ele tinha suas regalias, né? A não ser aquilo a qual ele não podia tocar, né? Igual como nós vemos sobre a mulher, né, Betseba, que era esposa daquela qual, né, ele a tomou, né? Como que ele foi lá, o mensageiro foi lá até ele falando de uma ovelhinha única que ele tem, a pessoa tem, né? E foi tirado. E quando ele disse, fala quem é, mas ele dizendo, essa pessoa é você. Mas aquilo a qual que seja a vontade de Deus, tudo ali que era a vontade de Deus, eram muitas coisas para Davi ter regalias. Mas nós vemos que Davi também ele passava esse sofrimento de angústia, depressivo, porque o elefante era grande. É muita perseguição. Porque ele alcançou uma coisa a qual Deus o chamou, Deus o escolheu, lhe deu tudo, mas ali muitos querendo estar no lugar dele. Agora você imagina, o homem tendo trono, tendo tudo, tendo tesouro, sendo a autoridade, e o homem que mais chorava, o homem que mais lamentava. E eu fico olhando por nós, muitas das vezes nós erramos, pedimos ao Senhor misericórdia, mas aquele que era rico, nós vemos aqui, igual a palavra fala, que ele chorava, inundava, né, a cama, ali de tanta lágrima, de tanto choro, e é por isso que Deus o amava. Mesmo ele errando, pecando, cometendo erro atrás de erro, mas ele reconhecia. E olha que naquela época não tinha o sangue de Cristo ali, naquele momento Cristo não tinha sido sacrificado ainda, né, morto na cruz, né? Mas Deus o perdoava, assim como os outros, né, que se arrependiam, né, pagavam um sacrifício ali. Mas nós vemos que Davi era um homem que se humilhava diante de Deus, ele estava sempre prostrado, ele quando estava angustiado, ele ia ao encontro de Deus, a solução era Deus, porque ele sabia que agindo Deus, quem poderia impedir? Por mais que vinha bilhões e bilhões contra ele, os inimigos, mas ele sabia que Deus estava no controle. Glória a Deus. Então, Davi, ele tinha medo da ira de Deus. Porque a Bíblia fala, né, daquele que cair na mão de um Deus irado.
Quando Deus está irado, nada fica na frente, nem criança, nada. Nós podemos ver na passagem de Moisés, né? Quando Deus abriu a terra, engolida, poderia ser só os adultos que estavam se rebeliando ali, mas não foi criança com tudo, porque a ira de Deus, quando ela se acende, graças a Deus, a sua misericórdia que Ele colocou em Jesus, né? Como advogado. Eu creio que se Jesus não tivesse o sacrifício de Cristo, tivesse Ele como advogado, este mundo nem existia mais. Mas eu vejo Deus, o Pai, né? O Espírito Santo e Jesus, que esses três são um. Eu vejo em cada um em sua função, né? O Pai, o Criador, aquele que ira, nada fica na sua frente, né? Nós vemos Jesus, o Salvador, advogado, o Espírito Santo, aquele que nos convence, né? Do erro, está aqui para nos consolar, nos convencer do bem, do mal, do erro, do certo, e nos levar o nosso coração a Deus, né? Porque sem o Espírito Santo ninguém alcança nem lembrar de Deus, porque o homem é mau em si mesmo, mas é o Espírito Santo. Então, e Jesus como advogado. Então é como se Deus estivesse colocando nas mãos dele, né? Dessas três funções. O Espírito Santo daqui é como se Deus colocasse nas mãos dele. Então cuida, porque se for por mim, eu fulmino tudo, eu acabo com tudo. Mas Jesus, ele disse: Pai, tem de misericórdia, por ele é o nosso advogado. Então é uma memória de pensar nessas funções que eu creio. Que Deus, por ele acabava. É como se Deus tivesse ido: vai, o único sacrifício público é você. É como se Deus tivesse, como se Deus estivesse dizendo: se eu não colocar o meu filho para ser o advogado, eu vou acabar com tudo. Mas Jesus é o advogado fiel. Ele intercede por mim e por você. Então, ele é aquele que pede: Pai, perdoai-os, porque não sabe o que faz. Senão Deus acabaria. Então, mas chegará o dia que será juiz, né? Não mais advogado.